Finisterra, o mais recente trabalho da Carnarte, uma criação de Luís Castro, está no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa. Bem-vindo, Luís. Olá, Finisterra, a partir de Carlos de Oliveira. Porquê Finisterra? Finisterra vem ao encontro da linha dos neorrealistas com que a Carnarte se tem confrontado nestes últimos espetáculos, nas últimas criações. Portanto, interessam-nos imenso os universos do Redol, do Brandão, agora do Carlos de Oliveira, entre outros, obviamente, o Soeiro Pereira Gomes, claro, mas esse ainda não fizemos, porque pela pertinência da respectiva intervenção social, política, etc. Portanto, são autores que tiveram, num determinado passado histórico de Portugal, uma missão fundamental, que hoje em dia volta, de alguma forma, a estar em cima da mesa. Portanto, pareceu-nos pertinente voltar ao neorrealismo, pela primeira vez a Carlos de Oliveira. Portanto, hesitámos sobre que obra seria esta a que nos dedicaríamos. Pensámos na Casa na Duna, pensámos noutras possibilidades, mas acabámos por ficar no Finisterra, porque é uma obra que tem uma fragmentação e uma metamorfose que se adequam facilmente ao conceito de Perfínste que nós exploramos. Facilmente é uma forma de dizer, porque adequa-se muito bem na medida em que tem um lado performativo e um lado de instalação, abre possibilidades a esses dois mundos de uma forma muito concreta, e são esses dois mundos que se fundem no conceito de Perfínste que a Carnarte investiga desde sempre. O que é que te apaixonou precisamente nesta obra para a trazeres a um espetáculo de Perfínste? Não só o universo de uma família burguesa da zona da Gândara em fase decrescente, portanto, a história familiar, também a vertente de género que é abordada na obra, na medida em que há uma linhagem familiar patriarcal, e portanto essa questão, e a mulher é sempre a intrusa, a responsável pelo óvulo danificado que trará desgraça à família, etc, etc. Interessam-me essas duas questões. Interessa-me muito a relação com a casa e com a terra, enfim, com a natureza, para além das possibilidades técnicas, digamos assim, da ligação à performance e à instalação que referi anteriormente. Como é que se trabalha um texto para o levar a ser um espetáculo de Perfínste? Primeiro exerce sobre ele uma dramaturgia que permita torná-lo audível, na medida em que nos espetáculos de Perfínste, não em todos, mas normalmente, o texto ouve-se gravado na banda sonora. Portanto, normalmente exerce sobre o texto uma dramaturgia que digamos assim, que o limpa. Eu não vou dizer de floreados artísticos, mas que o limpa de floreados linguísticos, aliás, mas que o limpa de, enfim, de tudo o que de alguma maneira não é essencial, ou, enfim, pelo menos do ponto de vista de quem faz a dramaturgia, e torna esse texto uma súmula que de alguma maneira é viável, se torna viável durante a audição no espetáculo. Os excertos que se escolhem, neste caso são 33 capítulos, os excertos que se escolhem de cada um destes capítulos são depois organizados numa dramaturgia de texto que visará ir ou não, enfim, encaixar-se melhor ou pior
numa dramaturgia de objetos. Portanto, há duas dramaturgias a correr em simultâneo, a dramaturgia de texto e a dramaturgia de objetos. Portanto, quando se aborda o texto, já se tem em conta que haverá uma dramaturgia de objetos e que, por mais autónomas que ambas sejam, a certa altura se ligarão. Portanto, a motivação principal na escolha do texto tem a ver com estas possibilidades, com estas diversas possibilidades. Mas o texto trabalha-se para a criação do espetáculo, mas são também necessários os intérpretes, o elenco. Como é que foi o trabalho? Nós temos quatro intérpretes, temos a Isabel Gaivão, a Valentina Parravicini, a Matilde Teixeira e o Nuno Veiga, que também é o responsável pela sonoplastia. Os atores participam de forma ativa no processo dramatúrgico também, participaram, neste caso, nem sempre acontece, neste caso participaram de forma ativa no processo dramatúrgico e, portanto, vão-se apropriando muito cedo de todas as ambiências, de todas as sensações, sobretudo em Finisterre, em que é tudo muito partido, cortado no tempo, muito, de alguma maneira, muito disperso, as ações saltam de capítulo para capítulo sem nenhuma lógica aparente. E depois trabalham a escolha de uma série de objetos pré-selecionados por mim e vão construindo instalações que posteriormente se ajustam às cenas do texto. Portanto, é o tal cruzamento das dramaturgias texto-objeto a que me referi anteriormente. O trabalho dos atores, portanto, tem essa vertente de intervenção criativa também, sob o meu olhar, na medida em que a assunção final da instalação tem uma autoria muito própria, não é? É obviamente, neste caso a minha, da direção artística, com a influência do Velzé, que é o segundo diretor artístico da Carnarte. Agora, para o Teatro do Bairro Alto, houve desafios de adaptação ao local? Há sempre desafios quando saímos do nosso espaço e vamos para um teatro. O nosso espaço é o espaço do Gabinete de Curiosidades Carnarte, é um espaço que permite espetáculos de circulação e de pormenor. Portanto, é sempre um desafio ir para um teatro que normalmente terá um palco, o tradicional palco à italiana, ainda que proporcione outras áreas de representação e outros pontos de vista. O espetáculo, obviamente, já foi criado a pensar-se que seria apresentado também no Teatro do Bairro Alto e, portanto, queremos que tudo se desenrolará da forma mais harmoniosa possível. Portanto, obviamente, num teatro recorremos também à luz e ao som, aos aparatos cenográficos que os teatros permitem, não é? Mas pronto, trabalhamos sempre nesta dupla perspectiva de um espetáculo mais intimista e de circulação e de pormenor e de aproximação do público. O público estará solto, digamos assim, pode circular por onde quiser. E a perspectiva mais de bancada, digamos assim, mais clássica do teatro italiano. O espetáculo está no Teatro do Bairro Alto até quando? No Teatro do Bairro Alto até sábado, portanto, quarta, quinta, sexta e sábado, até dia 22, portanto, e depois estará no Gabinete de Curiosidades Carnarte, portanto, na Avenida da Índia, número 168, de 2 a 20 de julho. E depois, como é que é? Depois avançaremos para outro, descansaremos um bocadinho e avançaremos para a criação seguinte, que se chamará Sabina e que será sobre artesanato genuíno português, sobre artesanato figurado, cerâmica figurada. E regresso aos surrealistas? O regresso aos surrealistas para já, talvez para o ano. Estamos ainda, provavelmente para o ano, talvez não, porque a Carnarte trabalha sob 4 grandes ciclos, digamos assim, estrutura a sua programação em 4 grandes pilares: ciência e tecnologia, artes e letras, passado e presente e património. E para o ano os chapéus, digamos assim, não são... Nenhum deles é o Artes e Letras, onde se encaixam os neorrealistas. Portanto, mas estarão aqui sempre no nosso coração para mais tarde ou mais cedo voltarem. Muito obrigado, Luís. Obrigado nós.